Não, esquece PSR, E esquece isso. o Quais são os princípio tipos é de liquidez essas. que a gente tem? IRL, Desculpa? armadilha e linha de tendência. Por que a linha de tendência? Ah, Normalmente a sim. linha de tendência vai ter um fundo para ser capturado de alguma região. Então, posso tirar até a linha de tendência e vou deixar somente as armadilhas e o IRL. Certo? Certo. Pronto. Então, esse é o tipo de liquidez que a gente tem. Como eu as identifico no gráfico? O mercado vem fazendo esse tipo de movimento aqui. Isso aqui é o quê? O mercado está fazendo o quê? Que movimento que ele está fazendo? De alta. De alta. Isso. Quando ele está em movimentos de alta, ele está fazendo. Ele tem que proteger quem? Quem é o que ele tem que proteger? O fundo primário. Fundo primário Boa. não, fundos. Uhum. Não é primário, fundos. Ele tem que proteger isso aqui, correto? Correto. Quando ele faz esse movimento, o que, que ele está fazendo? Um choque. Por que, que é um choque? Porque ele rompeu o fundo anterior. Tá. E aí, alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Então, Rapaz, se isso não for um choque, eu vou fechar esse notebook aqui e guardar esses três. Então pode 4 fechar, meses então. de Então, fome. então pode Fecha fechar. que eu Pode entendi isso. fechar, Fala então. sério, irmão. Pode fechar o Só é notebook, porque um isso não é um choque. choque quando ele quebra um fundo que era protegido. Esse fundo não é protegido porque ele não capturou liquidez, então foi um fake boss e não um boss. Certo? Ah, mas isso aí já é um conceito avançado. Não, então ele foi isso é fazendo óbvio, isso é fake óbvio. boss, né? Ele tá fazendo fake, 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 ó. Ah, entendi. Então ele tá retornando para capturar a liquidez que ele deixou em aberto. Exato. Certo? Exatamente. O Calu falou exatamente isso. Aí aqui eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Ó. Qual desses fundos que eu atualizo a minha estrutura? O meu range é desse fundo. Opa. Desse fundo a esse topo neste momento. Quando é que eu atualizo esse fundo nessa estrutura de alta? Quando eu Quando atualizo? o fundo ele varre uma liquidez válida e quebra o topo. Certo. Então, nesse caso, ele está subindo daqui ao topo, eu não posso atualizar o meu fundo em momento algum. É isso que tu quer me dizer? Por enquanto, não. É isso? Então, quando ele faz esse movimento aqui, eu tenho o quê do mercado? Captura de liquidez. Pronto. E agora, quando ele faz esse movimento, eu tenho o quê? Agora uma nova estrutura, né? Isso. E o que, que o mercado fez? Ele vinha deixando o quê? Deixa. Liquidez. Não é a IRL que eu falei? Liquidez interna. Pronto. Ele capturou a liquidez interna e deu continuidade ao movimento, certo? Foi capturar a liquidez externa, né? Exatamente, o ERL. Então pronto. Agora eu posso subir esse fundo para cá. Por quê? Agora eu tenho um fundo protegido e agora o novo topo será o meu topo protegido. Mas, novamente, eu estou em uma estrutura de alta ou de baixa? De alta. De De alta. alta. Então, quando ele quebrar esse fundo aqui, eu tenho o quê? Agora você vai falar que tem um choque. Sim, agora tu tem um choque. Agora tu tem um choque. Aqui é um choque. Pelo menos essa eu acertei. Não, tu queria que nós tivesse acertado, né? Tu falava, agora falar que tem um choque. E aí ele faz esse movimento aqui de choque para baixo. Quando ele faz esse choque para baixo, e aí ele volta a subir. O que que eu tenho? Aqui. Uma armadilha? Ó, Não. ele fez esse Eu movimento acho que eu me aqui, por confundi. exemplo. Esse movimento. O que que eu tenho aqui agora? Vou colocar no mesmo desenho todas as liquidez para vocês entenderem. Agora aqui eu tenho um novo boss, é isso? E aí? E aí, pessoal? É, eu acredito que Então, sim. vamos lá, vamos lá. Ele fez um choque. Eu tenho um boss ou eu tenho um choque aqui? E aí? Você tem um choque.
Hum? Ixi, Maria. Fiquei confuso. Deixa eu pensar. Aí é um choque. É um Des- choque para desculpa, baixo, choque para cima. Outro desculpa, choque desculpa. boss. Aí é um boss, né? É um boss, né? Porque ele já fez um topo anterior, né? Hum. Já tinha feito. Então, um choque. Ele faz outro choque e ali um boss. E aí? Então quer dizer então que se ele fez esse choque novo, esse fundo aqui ou de cima eu posso ser atualizado, não posso? Sair daqui de Sim. baixo pra cá? Mas se esse fundo varreu liquidez, Não, o gráfico tá do jeito que eu te mostrei aqui, ó. É esse aqui, essa é a análise. então não dá para atualizar porque ele não varreu nenhuma liquidez. Então é esse aqui que eu coloco. Esse aí também não varreu liquidez. Então é esse aqui que eu coloco. Na verdade, ele fez uma armadilha aí, né? Não, porque ele. Deixa eu pensar. Sim, é uma armadilha. Vamos supor que isso aqui é o meu 15 minutos. Esse Sim, aqui você é o pode meu 5 validar minutos. Esse é esse o meu fundo, você 5. pode validar. Esse é o meu 5 minutos e esse aqui é o 15 minutos de novo. É um modelo de armadilha também, que ele coloca os 5 minutos para baixo, quebrando a estrutura, ele mitiga alguma região de demanda aqui embaixo e entrega o movimento de novo para o alta. O que acontece? Só os 5 minutos se pôs para baixo, mas o time frame, no caso da estrutura, seguiu o fluxo. É uma armadilha também. Essa daqui é a mais nova que eu aprendi recentemente na última aula. Pronto, é um tipo de armadilha. Agora, imaginemos isso aqui. Tiro isso. E aí? Agora sim. Agora eu tenho o que aqui? Agora você tem uma nova estrutura. Isso, tem uma nova estrutura. E essa nova estrutura eu atualizo o fundo para cá ou para cá? Então, os dois vão ser protegidos, né? Porque os dois varreram Ó, liquidez. Então, como e se agora? for o de baixo, né? Ó, eu não tenho mais um choque aqui. Não tenho mais um choque. Tenho um fundo. Agora eu tenho um topo. Tenho um novo fundo, um novo topo, um novo fundo, um novo topo. E agora ele retirou a liquidez e deu continuidade. A minha estrutura é aqui ou é aqui? Que eu atualizo o fundo. Isso aqui é uma armadilha. Isso é armadilha de mercado. Mas aí ele consumiu a liquidez aí desses fundos, Consumiu essa liquidez aqui. certo? E rompeu o topo. Consumiu essa liquidez aqui e rompeu o topo. E aí? Então, Para onde eu atualizo? Minha dúvida é, eu atualizo esse fundo se mantém ou eu atualizo para cá? Sendo que esse aqui foi o fundo mais baixo e esse foi o mais alto. Eu atualizo para daí onde? entra no conceito que você estava explicando para o pessoal que deu uma confusãozinha ali, não é? Pro Exatamente. mais Então, baixo, então, né? mais baixo aqui? Isso, e daí os dois são protegidos, mas o que gerou esse movimento foi esse mais baixo. E aí? Meio confuso no começo, né? Tá. Voltei. Se eu tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui para ver se fica mais simples o contexto. E agora? Eu tenho esse fundo, esse fundo, esse fundo e esse fundo. Para onde eu atualizo a minha estrutura? Cadê, Eduardo? Tem esse. Qual fundo? Perdão, agora eu tô olhando. Ó, Esse fundo. Esse fundo. Esse fundo. Eu atualizaria para o segundo, antes de hoje, mas hoje, como depois da tua explicação, o fundo que gerou esse movimento foi o primeiro. É o fundo da captura. Saiu da esse captura, fundo não então. tem captura nenhuma de liquidez. É, eu atualizaria para essa captura aí. Onde agora Ó, capturou essas duas. Sim, sim. aqui tem um Se não tem uma FGV captura, somente, ó. Aqui só tem um FGV. O mercado chegou no FGV, montou um topo mais alto, um fundo mais baixo, fez exatamente isso aqui.
E esse Ele fundo montou aqui. essas duas liquidez antes de ir pra cima, né? Aí Tá. vira esse novo Aí a fundo. minha dúvida é, eu atualizo pro fundo 1, 2, 3 ou 4? 4. Todo mundo de Quatro. Se acordo ou não não? teve. Se o fundo 1 não varreu nenhuma liquidez, então o fundo válido seria o 4. Mesmo esse sendo o mais baixo, eu atualizo pra cá? É isso que tu quer me dizer? Sim, porque ele não varreu liquidez, né? Uhum. E aí? Quem tá com Eu ele? acho que, 4. E aí? eu acho, eu acho que fica no 1. Mas eu acho que não tá adiantando mais nada. É igual no mercado, Rinaldo. Eu coloco um monte de coisa, mas o stop vem do mesmo jeito se eu não tiver certeza. Mas mesmo tendo certeza, a gente leva stop. Exato. Ou seja, por isso que é melhor ter certeza até no stop, porque na dúvida a gente só vai tomar loss. E aí, gente? Vamos chegar numa conclusão. Eu acredito que seja o 4, ó. O fundo primeiro só tocou no FVG. Aí quando o movimento vai ali pra cima, pernada careca. Esses dois fundos, ele gerou liquidez. Aí ele volta pra pegar essa liquidez, aí ele quebra o topo lá em cima. Quando ele quebra, acredito que o fundo 4 vira o novo fundo protegido. Pelo que a gente Tá. tá estudando ali, né? Pronto. E eu quero que E daí, tenha maior pessoas, ou seja, mais pessoas ou menos pessoas. Pra gente ver em qual bom senso que a gente vai chegar. Eu tô no 1, isso. porque ele dá mais fundo. Ok, ele é mais fundo. E Ele pelo, quer porque ele é mais fundo. E vocês? eu Eu quero continuo no 4. E tá sendo boa essa dinâmica, que daí já fica tudo alinhado também, né? Ou Certo? não. O E aí, Rinaldo tá doutora dando nó na Luciana? cabeça dele. Oi? E aí, doutora Luciana? Fala comigo. Pra mim é o Não. 4 também. Pra ti é o Olha, 4 também? E você, Lu? Pra ela também é o 4. Ela me mandou um WhatsApp aqui. eu aprendi que era o primeiro, mas agora estou aprendendo que é o 4. Tá, mas o porquê que você agora acredita que não é esse e é esse? Eu quero que você entenda o Não, porquê. eu não acredito. Eu- Acredito na técnica, se você não quer. exatamente. Tá, O que a mas técnica a mandar, eu técnica estou nos fazendo. diz. A técnica nos diz que tem que haver captura de liquidez por mercado quebrar a estrutura, não tem? Tem. Isso. Tá, e isso aqui eu acabei de dizer. Essa pernada anterior aqui é uma pernada careca. Eu vou até fazer ela aqui, ó. Pernada careca. Aqui eu tenho um FGV. Deixa eu marcar para ficar bem contextualizado. Tem um FGV. Ele chegou no FGV e reagiu. E fez um novo fundo, novamente, e ele veio retirar a liquidez só no 4 e quebrou a estrutura. Aí, ou seja, se para mim ter um fundo protegido, eu não tenho que ter uma captura de liquidez? Sim. Sim, Tá. mas esse fundo mais baixo, ele faz parte do movimento e pode ser que o mercado ainda queira montar mais liquidez, que é o que ele faz, às vezes, com muita frequência faz. Ele pode quebrar o fundo 4 ali, eles estão próximos, né? Mas se o fundo 4 estivesse um pouquinho só mais para cima, ele Problema. poderia ainda fazer a captura da captura e A voltar a captura da subir captura aconteceu sem. aqui, ó. Não, a gente vê várias vezes fazendo muito mais que isso. Ele pode vir ainda. Então, na minha visão, igual a gente fez, igual eu fiz ontem, eu não, naquele caso lá do H1, eu não, o meu topo era o mais alto. Então, para mim, não houve um choque, houve só uma captura de liquidez e o H1, que era aquele topo mais alto, continuou protegido aquele topo e ele continuou a queda. Tá, mas aqui, a minha pergunta é: qual é o meu fundo protegido? Então, o que eu acho, o que faz mais sentido para mim é o mais baixo. Tá, e aí a minha pergunta agora vai ser a outra, que é: para mim ter um fundo protegido, não tenho que ter uma captura de liquidez? Sim, E aí eu na tenho essa pernada captura de dele aí liquidez ele, aqui? ele montou a liquidez. Não, tudo bem, mas esse fundo aqui, ele capturou liquidez? Exatamente esse, não. Não, é esse aqui que eu tô perguntando. Esse capturou? Não. Então ele pode ser o meu fundo protegido? Sim, porque os demais que fazem parte do movimento dele geraram e capturaram. Não. Esses de cima não tem nada a ver com esse.
Porque eu tô perguntando esse fundo aqui, ó. Se esse fundo pode ser considerado protegido. Na minha visão, sim. Não, mas não pode. Senão o mercado poderia ter feito isso aqui, ó. Que aí ele monta a captura da captura e da captura. Aí sim. Agora esse aqui seria o fundo protegido. Esse caso não. Aqui não. Aqui é só uma montagem de liquidez que ele nem achou necessário. Ele montou uma armadilha, capturou e deu continuidade. Então o fundo certo de atualizar é o 4. Porque aqui temos uma armadilha de mercado. Agora olhem bem esse exemplo aqui, ó. Olhem bem esse exemplo aqui. E vamos lá no mesmo exemplo que a gente estava fazendo novamente. Nem lembro qual ativo era. Qual ativo era? Vocês lembram? Era o MNQH1. MNQH1. Aqui. Olha aqui. Esse contexto aqui. Esse topo aqui, ele capturou alguma liquidez para cair? Não. Eu posso então atualizar esse topo, por exemplo, que era daqui em cima para cá, que no caso era aqui, na verdade, aqui para cá. Hum? Sim, não. Foi do meu. Tem 10. E aí, gente? Sim, não. Fala aí, Leon. Diz esse topo aí, como topo protegido, esse topo deixa eu ver. Isso, eu quero saber se o topo protegido é esse ou se é esse topo protegido aqui. De qual time? Calma aí, Desse tô aqui, voltando. esse time que eu tô Caso aqui. esse Mas topo do dia 29, né? Isso, é esse time No- aqui. Eu quero saber sobre esse time, não outro. Esse time aqui. tá Eu tô- no H1 aí, pra mim, o topo protegido é esse. Aonde você tá como 15. Pra mim, seria o topo protegido H1. Tá, A agora eu vou captura fazer pra uma mim tá pergunta para Mas você você. tá no MES, né? Você tá no MES e não no MNQ. A gente tava discutindo no MNQ aquela situação. Mas é a mesma. Mas É a aí tá mesma Não igual. é? coisa. Não é. Aqui. É a Então, mesma. teve a SMT. Pra mim, o fundo, o topo protegido é esse mais alto. Tudo bem, Lu, mas olha aqui, ó. Aqui houve captura de liquidez? Pra mim, Nesse, não. não. Então, não. Esquece os outros time frame. O H1, a minha pergunta é, o H1, esse topo aqui, ele é Não, eu tô protegido? falando exatamente esse topo aí, não. Pronto, então esse topo aqui eu posso baixar daqui para cá? Daqui, por exemplo, que aqui retirou liquidez. Não, retirou não, é aqui em cima. O topo tá aqui em cima. Eu posso baixá-lo para aqui? Quando ele iniciou o movimento e quebrou lá embaixo, eu entendo que sim. Sim, mas ele iniciou o movimento. Por que ele iniciou o movimento? Aonde aconteceu a captura para ele iniciar o movimento? Aonde? Você tem que sempre perguntar, o preço caiu por quê? Ele capturou a liquidez para cair aqui? Não, ele gerou a liquidez Gerou a um pouquinho liquidez, mais para sim. baixo, Isso. certo? Capturou a liquidez? Não, Não. Montou a armadilha aqui? pontou, Capturou a liquidez? capturou, Cumpriu o requisito que ele precisa para quebrar a estrutura? Aqui? cumpriu. Esse de cima cumpriu o requisito? Não, E aí? Atualizo para cá ou para cá? Não é a mesma coisa que temos aqui? É isso mesmo. é, Exatamente Isso a mesmo. mesma coisa. Esse é o MNQ. No MES não é a mesma coisa? sim. Sim. Então eu não posso atualizar o topo para esse aqui só porque ele é o mais alto. Ele tem que ser o mais alto, mas ele tem que ter contexto. É diferente daquele movimento Uhum. que a gente estava vendo mais cedo. Ó, por exemplo, esse movimento. Aqui eu não posso atualizar para esse topo. Aqui eu não posso, tem que utilizar o mais alto. Por que eu tenho que utilizar o mais alto? Houve captura, houve captura, houve captura. Aqui sim é o meu mais alto. Esse não é o meu mais alto.
É E esse diferente aí, daquele esse, movimento. Não é igual. esse aí capturou liquidez à esquerda, né? Esse capturou na esquerda. Mas vou achar um outro exemplo que não capturou liquidez na esquerda. Vai ter aqui, que a gente viu agora no 1 minuto lá, há pouco. Mas dá que capturando Para liquidez. validar um topo forte, então precisa ter uma captura de liquidez. Indiferente se é o mais alto ou mais baixo, ele tem que ter capturado uma liquidez. Tem que ter captura de liquidez. Sem captura de liquidez, não tem topo validado, nem fundo validado. Tem que ter captura de liquidez. Ó, olha aqui, ó, por exemplo, ó. Olha aqui um exemplo, ó. O mercado deixou para mim aqui um FGV, aqui. Ele veio no FGV, quebrou a estrutura. Tem uma estrutura validada aqui? Não tem. Não é um fake isso aqui? O mercado não volta para retirar a liquidez aqui? Independente, ele não deu continuidade. Aqui eu não tenho uma mudança. A minha mudança não aconteceu aqui embaixo? Aqui? Não foi a mudança? O mercado não fez um choque para baixo, voltou para retirar a liquidez interna aqui e depois caiu? Meio. Olha, aqui chegou o filho. Vou procurar outro exemplo. Ó. Esse topo servia como um topo validado? Esse. Não. Se eu acho um outro exemplo mais claro que aquele. Cacete, tem notícia em 2 minutos, né? A última, 3 minutos. Tá acontecendo um pullback do time maior. E eu acabei me confundindo. Me desculpa, tá bom? Não, tranquilo, mas é isso mesmo. Mas tem que perguntar mesmo. Se tu não perguntar, vai ficar com dúvida. Aí não adianta. Aí não resolve o problema, entendeu? Mas é isso, tem que Fechou, mas perguntar. muito Aí obrigado. se eu Me fosse desculpa. atuar, seria desse jeito aqui, ó. Assim que ele mudou a estrutura de mercado aqui de novo, eu já atuaria na volta do preço, que é o que eu mais gosto, na volta do preço. Aí eu atuaria dessa forma. Vai pagar? Não Eu sei, entendi. entendeu? Uhum. A gente põe lá e Eu vamos ver. entendi. Não. Perdão, acabei me confundindo ali. Não, tranquilo. Ó, tá vendo? Aqui eu atuei, tá vendo? Se eu quisesse Uhum, atuar nesse time uhum, frame, uhum. seria isso. Por quê? O mercado tá caindo. Eu não tenho que me preocupar aonde vai ser o fundo para mim comprar. Eu só tenho que me preocupar com isso quando ele perder esse topo. Quando ele perder esse topo, aí eu falo, opa, agora eu tenho que me preocupar aonde que o mercado tende a corrigir, porque agora ele iniciou a sua fase de retração do time frame maior ou algo do gênero. Mas não é o que a gente estava fazendo aqui agora. Mas é isso aí, Uhum. tá? Deixa eu tirar isso Me aqui. desculpa, tava fora do contexto ali, mas eu entendi agora. Não, Ficou bem tranquilo. claro. Muito, Deixa eu só ver. Mas a muito gente obrigado. confunde mesmo. Acabei me confundindo. Me desculpa, pessoal. Não, tranquilo. Ó, aí É que você vamos lá estava de falando de novo. uma coisa, acabei colocando outra. Vamos lá. Ó, aí aqui agora a gente tem o fake boss, não é? Por quê? Montou liquidez e não capturou, quebrou a estrutura. Então, ok, geração de liquidez. O mercado gerou liquidez. Ó, retirou liquidez. Aqui, retirou liquidez. Não retirou aquela lá? Não tem problema, ele já retirou essa liquidez. Ele alinhou o fluxo aqui, ó. Aqui eu poderia pensar em vender. Se eu quisesse, poderia pensar em vender aqui. Quando que eu poderia pensar em vender? Me digam aí alguma coisa. Quando eu poderia estar pensando em vender? Quando ele quebrasse o fundo ali, o último, esse. Interno. E aí? É Quando isso ele quebrar mesmo? aqui o fundo, poderia estar pensando em vender? Não, quando ele quebrasse esse fundo que você marcou aí. Isso, aí eu poderia posicionar uma venda onde? Por exemplo, aqui, onde poderia posicionar a venda? Lá na frente, né? A gente tá no H1, né? Então fica ruim. Mas poderia. Ele fez a quebra quando ele volta. Isso? O ideal era Aí aqui, ele ó. não deu oportunidade, né? Não, Ah, existe uma oportunidade que eles pegam aqui, ó. Olha pra vocês verem esse detalhe, ó. Esse inverteu o candle ele não FVG. caiu, alinhou. Esse outro não voltou? Uhum. E ele voltou aonde? Olha aqui, ó. Tá Ah, vendo, ó? Ele fechou. Temos aqui, ó.
esse fechamento do FGV que ele iria supostamente deixar também é um modelo de entrada. Que eles pegam na volta do preço. Aqui, ó, na volta. É a mesma E coisa, pegar tô na seguindo o fluxo passada, do mercado. na passada seria muito arriscado aí, né, Aqui na Dani? passada não, mas aqui ele já confirmou que inverteu o fluxo. No próximo candle, se eu quiser arriscar um trade, eu poderia arriscar um trade. Que seria a mesma coisa que é ensinado por aí, que é não inverter um FGV, fechando abaixo? No próximo candle não tem entrada? Seria a mesma coisa, entendeu? Só que é na volta do preço. Aqui na frente, Lu, já não. Por que aqui na frente já não, Lu? Internamente ele estava com fluxo altista, né? Exatamente, Lu. Perfeito, 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 perfeito. Isso mesmo. Por isso que aqui já a minha venda já não era válida. Porque aqui ele já está começando a fazer o seu pullback de alguma outra estrutura maior. Então, E como que eu vejo o fluxo mudando internamente ali embaixo? Porque eu tô tão acostumado em ver só tipo, não capturou nenhum fundo, mas ele começou a subir, entendi. não E quando ele capturou fundo, quebrou. isso aqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui não é Entendi. RL? Mas eu digo assim, dessa pernada da esquerda, quando ele começa a subir, ele não captura nenhuma liquidez e não captura nenhum fundo pra fazer um choque pra cima, Vou te nítido. fazer uma pergunta. Isso aqui é o quê? Não, esse é o RL, E o entendi. RL é o quê? External Range Liquidity. Uhum. Liquidez. Então, como não capturou? Capturou. Sim, mas eu quero dizer assim, ó, nesse desenho aí onde tu tá com a seta agora, Ah, isso aí pra mim é uma lateralidade do caramba e confusa. sim. Como que eu identifico ali que fez a estrutura de um choque pra dizer assim, começou a correção? Só capturando esse topo interno indo, já, opa, começou o Não, aqui interno. não é captura, aqui é a mudança do fluxo. Não, sim, exatamente Então, isso. mas então, é nesse caso aí que entra o BC daí, não é? Sim, mas onde é que é o BC dessa E daí ele estrutura aqui? validou o range, né? Ó, Não, o ele BC é aí dessa onde você estrutura marcou. tá onde? O BC dessa estrutura tá onde? Aonde você marcou, não é? Não, aqui a gente tem só um choque interno. O BC, o BC do movimento foi lá em cima, né, da O volta? BC seria aqui em cima, exatamente. Eu tinha essa dúvida e aprendi agora recentemente que esse movimento aqui não é o BC, é só o choque. Ah, tá, não, é isso que eu queria que você desenhasse ali. Ali eu posso, Mas eu então, imaginei que mas fosse ali mesmo o choque, que quando o Lu falou que era interno. Mas eu entendo que aquilo ali é só internamente, né? É, porque aqui nessa estrutura, ó, aqui é o topo, aqui é o fundo. Aonde é que eu tenho aqui um fake boss ou algo do gênero para poder fazer o BC? Não tem. ali onde você marcou a flecha, não foi? Aonde, meu amigo? Essa flechinha aí que você marcou não foi um boss? Não, onde é que tem onde é que tem boss aqui? Onde tem boss aqui? Ele não faz um fundo mais baixo para Exato, que foi isso que eu sweepar a confundi. liquidez e quebrar para cima. Exatamente. Isso aqui, Lu, foi as dúvidas que eu tava tirando lá, que eu te mandei o print lá, Lu. Exatamente isso Aham. aqui, ó. Tá vendo? É que por isso que o BC a gente vai encontrar geralmente ali no 1 e no 5. Exatamente. Mais fácil. Quando Uhum. ele faz o BC no H1, ele não, assim, geralmente não interessa muito para nós, porque quem está fazendo swing, né? Porque aí é o do Exato. H4. Exatamente. Lá o BC do H1 lá já é outra história para quem já tá operando time frame de 15 minutos, por exemplo, que não é o nosso caso. Ou do 15 Entendi. minutos, não, do H4, por exemplo, quer dizer. H4. Isso, do H4. Tá entendendo? E aí agora eu vou baixar o time frame aqui no 5 para vocês entenderem o mesmo cenário lá, ó. Olha onde aconteceu aqui, ó. Opa, cadê? É, Onde é aí que no tava? 5 já aparece, ó, a captura do Vai fundo, o aparecer, choque. vai. Deixa eu só me Já passou, encontrar. não? Tava pra direita aí, ó. Aqui, Peraí, né? não? Não, não, aqui não. Ah, pera, deixa eu voltar lá. É que tava desenhado, acho. Aqui, aí eu vou fazer aqui, que aí eu acho. Ó, E aí a gente já consegue visualizar melhor. Lá no ó, fundo, veio, ó, quebrou a estrutura ali em cima, fez o choque interno, começou a ó. correção. Quebrou aqui. Olha aqui. Choque aí. Tá vendo? Aham, capturou a liquidez ali dentro do movimento e foi pra cima começando a correção. Exatamente. Então aqui a gente tem o BC, ó. O problema é que a gente tá lá no time frame maior e você está querendo achar o BC lá, entendeu? Tá vendo aqui? O BC é a fase de retração dele, agora. Mas é que pela formação de três candles a gente não consegue ver, é que também não teve ali, né? Uai, olha aqui. Olha o que que eu marquei aqui. O que que eu marquei aqui?
tem 3 Uhum. candles e 3 O candles? BC dos 5 é aquela situação de livro que a gente sempre fica esperando. Só que a gente não fala que é o BC, né? É, A gente Acho- fala que é a quebra ali. Porque A aqui, na quebra verdade, o nome pouco importa, é o que ele está fazendo. Mas é isso, acho que é isso que o Radu está procurando, o BC, né? Então, o 5 quando ele faz BC, é lindo. E aí a gente exatamente. começa a alinhar e a gente procura o fluxo alinhado ali com o 15 e a gente vai junto. Exatamente, que é o de livro. Que é o de livro. Entendeu, Não, é Adus? que o Leone tinha perguntado quando que ele ia ver que o fluxo, que a Lu tinha comentado que o fluxo, por que que não dava para fazer a venda, daí a Luciana comentou por causa que o fluxo tá autista, né? Sim. E daí o Uhum. Leone perguntou, mas como que você conseguiu enxergar, né? E daí, através do BC. Na minha Sim. cabeça era isso, né? Uhum. Mas é isso mesmo? Não, Ou eu é tô te falando, lá no time frame menor, tu consegue ver o BC. Neste caso desse time frame Uhum. maior, tu tem uma acumulação, ó. Isso aqui são candles de H1, ó. Nessa Exato. acumulação aconteceu muita coisa. Foi isso que eu quis dizer, Dan, que olhando ali no H1, eu só vejo uma acumulação e ficou confuso, mas depois que vocês falaram, eu entendi. Refinando lá embaixo, você consegue ver o de livro, como a Lu falou. Mas Exatamente. pela experiência de vocês já de olhar o gráfico maior, você já consegue entender que aconteceu aquele movimento ali dentro também, né? É porque o Exatamente. choque vai lá em cima, né, do H1. Você conseguiria fazer o BC se fosse no 1, no 5, no 3. Aí você consegue enxergar muito claro o BC ali embaixo e consegue alinhar o fluxo, porque ele está fazendo quebra de estrutura interna para cima no H1, Uhum. né? Isso. Não é de Uhum. estrutura. Então, assim, a estrutura do H1 é baixista. Isso. Mas a gente vai para o 5, para o 15, ele começa a alinhar fluxo altista, ou seja, está fazendo o pullback do H1. Então a gente Exatamente. começa a pensar em compras e ver a estrutura do mercado alinhando para compras ali nos menores. Mas aí no H1, até então, é só um pullback. Entendi. Exatamente. Isso aí. Ele vai dar indícios nos times menores. Isso. E o mercado ele é Vai fazer fractal. você. Vocês não podem esquecer que o mercado é fractal. O que acontece no 15 segundos acontece no 1, no 5, e vai indo até chegar no mensal e o anual. É. Então, primeiro sempre vai acontecer no menor para depois acontecer no maior. O mercado ele é Inclusive, se botar fractal. naquela região ali do IFVG, no micro, assim, chutando aleatoriamente, né? Naquela área do FVG lá e do IFVG que você marcou, Aqui? Eduardo. Provavelmente no dia no micro, a gente vendo nessa região, se viu o fluxo alinhando lá, a gente pegaria provavelmente um pedaço daquela venda ali no meio. Sim, Entendeu? claro. Aqui, ó. É, Pegava sim. exato. Ó, É. não houve aqui a quebra, não teve a volta. Uhum. E Uhum. não interessa a quantidade de pontos. Vamos na técnica. Vamos lá. A técnica seria isso. Ó. Não me interessa o tamanho do stop, me interessa a técnica. Peguei na volta. Mudou o fluxo, deixou FGVs. Ali, peguei. Uhum. Nos 5 minutos. E se Uhum. fosse lá no 1 minuto, ainda provavelmente eu conseguia um stop ainda menor para poder pôr isso aqui ainda. Ó. Beleza. E desculpa a minha confusão, e acabei dormindo mais que a cama e daí tô Não. meio. Relaxa. Mas isso confunde muito, até que a gente começa a olhar sem ter que raciocinar. Mas enquanto a gente está raciocinando,